Olá, bom dia. É um prazer estar aqui mais uma vez com todos vocês para a gente compartilhar o Evangelho do dia de hoje. Hoje, 20 de 2020, quarta-feira. E nessa manhã nós vamos meditar o Evangelho segundo São Lucas, do capítulo 24 ao 13:35, em mais um programa Bom Dia com Maria. Proclamação do Evangelho narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Observavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com um rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinha visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nessa semana nós estamos celebrando a 8ª Pascal. Durante 8 dias nós vamos celebrar a solenidade da ressurreição de Jesus, que como se fosse um único dia, o dia que o Senhor fez por nós. Conta nesse evangelho que os 2 discípulos,
que conheciam Jesus, que viveram também com Jesus, estavam indo para um povoado e eles estavam tão tristes, estavam abatidos e não enxergavam praticamente nada quando Jesus veio, esteve ao encontro deles e eles não reconheceram Jesus. Aí Jesus perguntou o que estava passando, o que estava acontecendo, e eles falaram assim: nossa, você é o único pessoa que não sabe o que realmente aconteceu nos últimos dias. Ele falou assim: o que foi que aconteceu? Daí eles contaram, né, sobre o que os sumos sacerdotes fizeram, entregaram para ser condenado à morte, crucificaram, né? E já fazia 3 dias que isso tinha acontecido e eles não sabiam o que fazer. Algumas mulheres tinham ido lá ao túmulo, não encontraram o corpo, não encontraram nada, tal. E eles esperavam que Jesus fosse libertar Jerusalém, né, do povo, da maneira que era vivida, né? Que na verdade eles estavam esperando uma libertação política, né? Muitos esperavam a libertação política, mas a maneira como Jesus fez foi muito diferente disso. O que acontece ainda hoje? Hoje, assim como esses 2 discípulos que não reconheceram Jesus, né? Só conheceram Jesus na hora do partir do pão, que eles abriram os olhos. Então hoje, Jesus aparece ao nosso lado a todo momento, a todo instante, e a gente está ainda como cegos, como não vendo o que está acontecendo, preocupado com a pandemia, preocupado com a guerra, preocupado com o desemprego, preocupado com tanta coisa, e acaba nos cegando o dia a dia, com as preocupações do dia, e nós ficamos aqui como cegos. Jesus está ao nosso lado e nós não conseguimos vê-lo, não conseguimos escutá-lo, não conseguimos compreendê-lo. Com tantas preocupações, nós acabamos ficando dessa forma. Basta o quê? A gente abrir os nossos olhos e ver que aí está a solução para tudo, que é Jesus Cristo. Porque com Jesus somos tudo, e sem Jesus nós não somos nada. Então, basta nós abrirmos os nossos olhos, assim como aqueles discípulos também precisaram abrir os olhos, e só conseguiram abrir os olhos na hora do partir do pão. Assim que eles abriram os olhos, viram que aquele cansaço, aquela tristeza, tudo aquilo caiu por terra. Tanto que já era tarde, a hora que eles chegaram ao povoado, e no mesmo momento que viram Jesus, eles voltaram para trás. Com certeza, chegaram na casa onde estavam todos os discípulos, já era noite. E naquela região montanhosa, cheia de pedras, estradas ruins, era muito difícil você andar, e eles foram. Aí quando chegaram lá, foram contar, né, que eles realmente viram Jesus, né? A grande alegria foi que quando chegou, né, os discípulos também falaram assim: realmente, ele apareceu a Simão, né? Ele também foi visto. Então, meus irmãos, o que eu falo hoje, nós temos que ficar na certeza que o Cristo ressuscitou e Ele está no meio de nós. Basta o quê? Que abrimos os olhos e abrimos o nosso coração e deixamos que Ele faça morada em nossa vida. Porque tudo com Jesus, sem Jesus, nada. Então, é melhor ficar com Ele. Amém? Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abandonar no teu querer, preciso fazer a tua vontade, minha vida. Eu vou deixar-me guiar
teu querer.